Nós somos menor do que os anjos. Somos menor do que os planetas. Somos menor do que muitos animais. Diante do mar nós somos insignificantes. Mas o Senhor não deu glória para o mar. O Senhor não deu glória para o sol. Não deu glória para a lua. Muito menos para as estrelas. Deus não deu glória para os planetas, Marte, Mercúrio, Plutão. Deus olhou para mim e para você, seres insignificantes, e Deus disse: ao invés de eu coroar eles, eu vou coroar esses. São pequenos diante do universo, mas diante de mim são importantes. Colossenses capítulo 1, verso 16 vai dizer assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Não existe vida sem Ele. Não existe respirar sem Ele. Não existe sonho sem Ele. Tudo que nós somos, tudo que os anjos, até mesmo os demônios, tudo existe por meio dele. E ele tem um domínio de todas as coisas. Isso nos dá já um senso de confiança. Porque por mais que o inimigo pareça feroz, por mais que o inimigo pareça que ele tem uma força, ele não é maior do que o meu Deus e o seu Deus. Ele ainda continua sendo dominado pelo poder de Deus. Ele ainda continua sendo subjugado pelo poder de Deus. Nós não fomos criados para a prostituição. Nós não fomos criados para as drogas. Nós não fomos criados para a violência. Não. Eu e você não fomos criados para essas coisas. Nós fomos criados, gerados para o louvor da glória de Deus. Efésios capítulo 1, verso 12 vai dizer o seguinte: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. John Pfeiffer, que escreveu o livro Em Busca de Deus, diz o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. C.S. Lewis, um exímio escritor, posso dizer, um filósofo, ele diz o seguinte: o homem não foi feito para ser a glória, mas ele foi feito para ser o reflexo da glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 vai dizer o seguinte: portanto, quando vocês comam ou bebam, fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você entende que não tem um plano B, que não tem uma outra ideia, a não ser feito para a glória de Deus. Isso é louco demais, gente. É sobrenatural demais. O inimigo sabia disso. Deus fez os anjos, os principados, as potestades, os dominadores. Deixa eu falar algo para você. O tamanho do universo observável, que se pode olhar, aproximadamente é de 93 bilhões de anos-luz. Ou seja, se a gente saísse daqui, na velocidade da luz, para chegar até onde o campo visível do universo, levaria 93 bilhões de anos para você ver o tamanho do universo. Existem galáxias, 100 bilhões de galáxias, 200 bilhões, 100 bilhões e 200 bilhões de galáxias no universo. Planetas, tem mais de 1 citilhão de planetas. Você tem noção o tamanho do universo? Só no sistema solar, dos planetas que foram descobertos, tem mais de 5.500 planetas. Mas tem muito mais. É que tem coisas que estão sendo descobertas.
A ciência diz que ainda galáxias estão sendo criadas. Tudo isso Deus fez. Tudo isso Deus criou. É tão grande, gente. Quando a gente olha, talvez a gente não consegue imaginar, a gente é tão pequeno diante dessa grandeza de Deus. O que máximo que a gente consegue olhar é quando a gente sobe de avião. Alguém que aqui já andou de avião está entendendo o que eu estou falando? Você olha lá de cima e você vê a terra bem pequenininha, quase você não vê ninguém. Porque você está numa distância tão grande, tão alta. Eu não sei quantas alturas que o avião sobe, mas quando o avião sobe tão distante, não dá para enxergar os seres humanos. Não dá para ver eu e você. Eu, lá de cima, andando de avião, não consigo enxergar quem está aqui. Mas toda essa grandeza de Deus, toda essa extensão de Deus, Deus olha lá do alto e consegue me enxergar e te enxergar. É louco demais isso. Olha o que a Bíblia vai dizer. E Deus é tão tremendo que Ele fala de mim, de você, na palavra, para dizer do nosso tamanho diante do universo que Ele criou. Porque às vezes os homens aqui se acham tão grandes, mas olhando para o universo nós somos como um pó, uma partícula. Olha aqui, o Salmo 144, verso 3, vai dizer do homem, de mim, de você. O Senhor, ó Senhor, que é ser humano para que neles pense? Quem é o homem para que o Senhor pense nele? Que é um simples mortal, para que te preocupes com ele? O ser humano é como um sopro, a sua vida é como uma sombra que passa. Você é frágil, você é simples, você é pequeno, você tem falhas. É isso que o salmista está dizendo, que eu e você somos assim. Deveríamos, olhando para isso, não se envaidecer em nenhuma outra coisa, não se orgulhar e nem se gabar com nada, porque diante do universo não somos nada. Querido, se uma partícula do universo, mais ou menos 2 palmos, se ela sair do cosmos e cair aqui na terra, quase 1/3 parte pode ser dizimada, com uma explosão e impacto disso na terra. Ou seja, a fragilidade da terra e a nossa fragilidade é muito pequena. O Salmos 8, verso 3 diz o seguinte: quando eu vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, as estrelas que preparaste, quem é o homem mortal para que deles te lembre? Ó filho do homem, para que o visite. Gente, você tem noção? O universo é muito grande e Deus é dono de tudo. Ele é dono de todos os planetas, de todas as galáxias, de todas as constelações. Ele é dono de todas as coisas. Olha que coisa tremenda. Então o salmista está dizendo: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu diante do Senhor? Essa é a indagação que às vezes a gente fica falando para Deus. Senhor, quem sou eu? A gente até usa alguns chavões dizendo: Senhor, eu sou teu filho. Mas na verdade, às vezes a gente se sente como se Deus estivesse tão distante, que ele fala: quem é eu? Tanta gente sofrendo na face da terra, tanta fome, tanta escassez. Será que Deus está atento a mim? A minha unha encravada, a minha conta atrasada, a minha dor na junta, no nervo ciático? Será que quando eu falo diante dessa suntuosidade de Deus, será que Deus olha para mim? Eu tão falho, todos os dias eu peco, todos os dias eu tenho vontade de desistir, todos os dias eu tenho vontade de sair e abandonar tudo. É o homem.
Às vezes não é num dia, mas no outro. Nem toda semana é a semana da bênção. Tem semana que é a semana da luta, da dor. Que a gente entra em crise existencial e a gente olha o tamanho do universo e diz: quem sou eu diante desse universo? O verso 5 do Salmos 8 vai dizer o seguinte: agora começa Deus a falar quem você é. Eu quero que você entenda o que eu estou falando para você. Guarde isso dentro do seu coração. Você diante do universo é insignificante. Eu e você não somos nada. Somos uma fração, um sopro. Mas aí o salmista está dizendo: quem é o homem para o Senhor se lembrar? Ou seja, o que o salmista está dizendo? Senhor, quem sou eu? O que eu fiz de tão especial? Porque às vezes a gente acha que para merecer o amor de Deus tem que ser especial. É aquele irmão que está entregando cesta básica. Não, é aquele irmão que está pregando para a multidão. Não, é aquele que está dando assistência social, que está abrindo ONG. Essas pessoas são importantes para Deus. Quem sou eu? Eu só trabalho e vou para a igreja. Quem sou eu? Que sou eu diante dessas pessoas que fazem obra social, que fazem coisas? Não, Deus dá atenção para elas. Eu não tenho nem poder, não tenho nem autoridade. Às vezes eu não mandei na minha casa, quem manda é minha esposa. Mas aí o Salmos 8, verso 5 vai dizer: pois pouco menor fizeste do que os anjos. Eu e você. Porém de glória e de honra o coroa. Vou repetir: nós somos menor do que os anjos, somos menor do que os planetas, somos menor do que muitos animais. Diante do mar nós somos insignificantes. Mas o Senhor não deu glória para o mar, o Senhor não deu glória para o sol, não deu glória para a lua, muito menos para as estrelas. Deus não deu glória para os planetas, Marte, Mercúrio, Plutão. Deus olhou para mim e para você, seres insignificantes, e Deus disse: ao invés de eu coroar eles, eu vou coroar esses. São pequenos diante do universo, mas diante de mim são importantes. Não para por aí. Verso 6 diz o seguinte: e fazes com que eles tenham domínio sobre as obras de tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Oh. É louco isso aqui, gente. Sabe esse universo? Essas galáxias, essas constelações, essa grandeza, Deus deu para mim e para você. E disse: domine, reine, governe. Calma, vamos lá. Efésios capítulo 1, verso 11 e 12 vai dizer, e eu coloquei com palavras minhas: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos feitos para a glória de Deus. Deixa eu te explicar isso. Deus não te coroou quando você foi gerado. Deus não te coroou quando você nasceu no ventre da tua mãe. A prioridade de Deus não foi criar a terra. Aqui vai dizer que o plano de Deus, antes das coisas serem criadas, era coroar eu e você. Então eu quero que você entenda no âmbito espiritual: o diabo não quer roubar teu dinheiro. A raiva do diabo não é se você prosperar. A raiva do diabo não é se você vem para a igreja. A raiva do diabo não é se você é pentecostal e fala em línguas estranhas e pula num pé só. A raiva do diabo não é porque você canta ou toca na igreja, ou é um diácono na igreja. A raiva do diabo não é porque você faz tudo certinho, é dizimista, é ofertante. Não, não, não. A raiva do diabo é simplesmente o fato de você ser tão pequeno e Deus não escolheu ele, mas escolheu você.
Você consegue entender isso? A Bíblia vai dizer no livro de Ezequiel que o diabo, antes de cair, ele era vestido de glória. Ele andava e emitia sons. Ele tinha tudo. Mas o diabo errou em nós também e fez a gente também errar nesse quesito. O diabo tinha a essência de Deus, mas ele quis ser melhor do que Deus. Qual foi a intenção do diabo no jardim? A mesma coisa. Porque quando Deus nos fez, Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, tudo que Deus é, o homem também é. Tudo que Deus tem, o homem também tinha. Tudo, a essência de Deus estava dentro do homem. Porque a palavra imagem é tessele, é uma xerox de quem? Do Filho, Jesus. Aonde nós somos gerados para relacionamento com Cristo. Tudo tínhamos. Mas aí o diabo veio e colocou algo no coração da mulher e do homem. Se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. O que ele colocou? Uma ideia. E essa ideia perdura até o dia de hoje. Você nunca é igual a Deus. Você não é igual a Deus. Você não tem parte com Ele. Você não é filho. Quem é você? Pecador, falho, pequeno. Você cai todo dia, toda semana. Você fala que vai ficar firme, que faz propósito, mas não consegue nem honrar o que você fala. Você tem que fazer melhor para Deus te amar. Está vendo essas coisas que estão dando errado? É porque você não está fazendo certo. Está vendo que as coisas estão travadas? Não, mas se você fizer o certo, as coisas vão destravar. Então quando você erra, você se mutila e fica dizendo: aonde eu errei? Aonde eu falhei? Porque está dando errado para mim. É essa a ideia do diabo. O diabo quis colocar o seguinte: quem é você? Você não é igual a Deus. Mas a palavra de Deus em livro de Gênesis é: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ou seja, imagem, semelhança, igualdade de emoções e igualdade de autoridade. Parece heresia? Lógico, foi colocado dentro do nosso coração. Que tem muito crente dentro da igreja que quer conquistar o amor de Deus. O amor de Deus não tem preço, é dado gratuitamente. Ele não te ama porque você faz alguma coisa, Ele te ama porque Ele quis te amar. Ninguém compra o amor de Deus. Você pode comprar o amor de uma pessoa, aliás, o respeito de uma pessoa. Você pode comprar a atenção. Deus te dá tudo isso de graça. A Bíblia vai dizer em João 3,16: porque Deus amou o mundo. O mundo é o cosmos, mas não está dizendo que o mundo amou Deus, não. Ele amou o mundo, e quando Ele amou, Ele deu. Ele disse: eu estou dando. Para quê? Para que ninguém se sinta cobrado por nada. Ao invés dele dizer: eu tenho que devolver, Deus está dando. Eu aprendi com a minha mamãe e meu papai que dado não é roubado. Ele deu. Então eu não conquisto o amor de Deus, eu desfruto do amor de Deus. Entenda isso. Eu desfruto desse amor. Agora vamos lá. Qual é a ideia do diabo? Não, você não tem a aparência de Deus. Você não é igual a Deus. Mas se você comer da árvore do conhecimento, se você fizer uma faculdade, se você fizer uma teologia, se você ganhar muito dinheiro, se você fazer muita obra social, então você vai parecer com Deus. E a gente fica o tempo todo dentro da igreja se automutilando, dizendo: não, essa semana está certo, Deus, eu mereci. Não, só tem outras preocupações. Não, o texto vai dizer: você não significa nada, mas Deus te coroou de glória. E a glória está, o que Deus dá, Deus não toma. Agora entenda, o diabo viu isso. Ele sabe quem você é. Então a raiva do diabo não é se você prosperar, não é se você vir na igreja. A raiva do diabo é quando você descobre que você é. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vamos lá. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de
propriedade. Alguém já foi em algum lugar e tem uma placa escrito exclusivo? Tipo assim, no estacionamento tá lá, exclusivo. O que você faz? Você não vai estacionar lá. Por quê? Porque aquela vaga pertence. Você consegue entender? Que a vaga que tem no coração de Deus te pertence. E ninguém pode tirar isso. É exclusivamente seu. Bota na mão dessa pessoa e fala: você tem acesso. E aí tem uma coisa tremenda. Por que que eu estou aqui e você está aqui? Por que que eu e você está aqui? Porque nós talvez não sabemos ainda, ficou sabendo hoje, que eu tenho exclusividade. Ô meu irmão, sou dele, ele é meu. Eu sou exclusivo. Meu Deus, já era para andar. Eu lembro, olhando para isso, eu lembro do livro de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na videira, e o fruto da malhada minta, todavia eu adorarei o Senhor. Aí vai dizer, porque Ele vai fazer eu andar altaneiramente. O que é altaneiramente? É assim, ó. Agora você imagina o diabo sabendo que eu e você é uma tranqueira, que não tem poder nenhum, e ele olha e ele vê a manifestação da glória de Deus. Você conseguiu entender? A glória de Deus é manifesta com você mesmo fazendo o errado. Pastor, que heresia é essa? É, gente. É. Porque quando faz tudo certo, não chama a atenção de ninguém. Sim ou não? Por quê? Porque aos olhos do mundo, o Marquinhos era um caso perdido. Mas aos olhos de Deus ele era filho. Aí Deus permitiu. Eu ouvi hoje uma frase que abalou minhas estruturas. Deus às vezes nos quebra para não nos perder. E Ele nos quebra para fazer algo novo. Então todas as vezes que Deus está quebrando alguém, não é para ferir, é para não perder. E quando Deus está quebrando, é para fazer algo novo. Então, independente, você é o reflexo da glória de Deus. Jesus disse assim: as pedras podem glorificar, podem, mas eu e você, a nossa vida é o reflexo da glória de Deus. Então, ó, Jacó era quem você era, Israel é quem você se tornou. Quem você era tinha um documento que dizia: não, ele não é Israel, ele não é, ele é Jacó. Jacó é o que? Dentro da cultura, aquele que usufrui, aquele que trapassa, aquele que engana. Eu e você. Então tinha um nome, tinha um registro de eu e você sendo Jacó. Mas aí o filho se manifestou, morreu na cruz, para te dar um novo nome. E aí por isso ele diz: te formou, ó Israel. Você era uma criatura, agora você foi formado filho de Deus. Então o velho nome precisava ser anulado. Quando a gente prega para olhar para a cruz, é para lembrar quem nós éramos e quem nós somos. Não é para você ficar aqui e nem com um símbolo aqui. É para você lembrar que ali o Jacó Edson morreu. Jesus está na cruz. Jesus ressuscitou. Então quando Jacó Edson morreu com Jesus,
Quando Jesus ressuscitou, não se levantou o Jacó Edson, mas o Israel. Deus abençoe, Dé. Recebe. Meu Deus. Para terminar, juro que eu vou terminar agora. Ainda tem um tempo ainda, viu, gente? Salmos 139, verso 13. Repete comigo. Filho, não mendiga amor. Filho, desfruta do amor. Por que você está duvidando? Por que você está duvidando? O Pai que fez a promessa vai ser fiel para cumprir. Se coloca de pé. Salmo 139, verso 13. Pois me possuíste no meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Verso 14. Então, é isso que o salmista está dizendo. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Eu fui formado de forma terrível. Havia tanta conspiração para que eu e você não viesse à vida. Havia uma luta no mundo espiritual para que você não fosse gerado. Havia tudo para você morrer. Tem gente aqui que o diabo já tinha até escrito uma placa: aqui jaz fulano de tal nas drogas. Aqui tem gente que o diabo já tinha até escrito outra placa: aqui jaz um casamento destruído. Mas o Pai, que escreve novas histórias, diz de forma maravilhosa: terrível, eu te formei, maravilhosas são tuas obras, e a minha alma o sabe bem. Vai lá, verso 14, verso 15. E os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Deus te conhece em detalhes, conhece cada partícula do teu ser. Deus conhece a cor do teu cabelo. Deus conhece a cor dos teus olhos. Deus conhece a cor da tua pele. Deus conhece o teu corpo. Deus conhece os teus pensamentos. Deus conhece quem você é. E porque você é, Ele te escolheu para o louvor da glória dEle.